A partir de agora, você Giruá, um registro na história. Apresentação, Gilmar Belmonte. Amigos ouvintes, estamos iniciando mais um Você Giruá, um registro na história. E hoje nós vamos registrar a história, claro, que é parte dela, né? Porque a história continua. E hoje nós vamos registrar a história da professora Rosane Assunção. Prof. Rosane, muito obrigado por ter aceitado o convite da produção do Você Giruá, desde já agradecendo o auxílio na parte técnica do meu compadre Márcio Silva e também do estúdio aqui do Você Giruá, toda a produção, nosso muito obrigado. Prof. Rosane, muito obrigado. Seja bem-vinda ao programa Você Giruá. E a primeira pergunta, que é feita para todos os nossos convidados e convidadas. Dia que nasceu e aonde nasceu? Muito obrigada, Gilmar. Me senti muito honrada pelo convite. Estou muito feliz aqui. Estou aqui então para contar um pouquinho da minha história, que eu realmente considero ela fantástica. E onde eu nasci, o dia 7 de agosto, eu nasci lá no Rincão Melgarejo. Foi um parto feito em casa. Quem fez o parto foi uma tia-avó, a avó Luísa, né? Porque na época era uma coisa normal. Quase todo mundo nascia nas casas, assim, né? Dificilmente alguém vinha para o hospital para ter neném. Então, nasci lá no Rincão Melgarejo. Segunda pergunta. Quem são os seus pais e seus avós? E eles vieram da onde? Meus pais. Meu pai é o Isaías Rodrigues da Silva, um homem cristão, toca gaita, gosta muito de falar. Minha mãe é a Marta Assunção da Silva, estudou apenas a segunda série, né, o segundo ano, e ela compôs louvores, né? Ela compõe louvores até hoje, gosta muito de cantar, e eu fico impressionada, assim, né, com a capacidade, com a criatividade. Ela tem mais ou menos um caderninho lá escrito com várias composições feitas por ela mesma. Meus avós paternos, então, né? A minha avó, Exilda, era uma mulher fantástica. Ela não sentava para comer. Pegava o prato dela e estava lá na frente e indo para lá, e qualquer chuvinha ela já estava indo passear. E eu me aproveitava muito disso, né? Ia sempre passear com ela, e ela, não sei se eu era a neta preferida, mas eu só sei que eu também era enfiada. Onde ela ia, eu ia junto. E ela deixava o vô em casa e ela gostava muito de passear. O marido dela, que era o vô Manuel, né? Nós chamávamos ele de Maneco, vô Maneco. E quando eu ia na casa deles à noite, não voltava a pé. Não queria saber. Aí ele tinha que pegar o cavalo dele e me trazer, porque eu tinha que vir de cavalo. Esses, então, são meus avós paternos, né? Que eu tenho muita saudade, mas eu tive muitas lembranças, eu tenho muitas lembranças boas de coisas que eu vivi com eles. Meus avós maternos, o vô Alípio Claro de Assunção, que para mim ele é sinônimo de integridade, de lealdade, de humildade. Às vezes eu ia dormir na casa deles, era tudo muito simples, a casa era de chão, o colchão onde ele dormia e o que eu também dormia era feito de palha de milho com sabugo dentro, né? E quando a gente acordava pela manhã, essa semana mesmo eu estava falando, a primeira coisa que ele fazia, sentava na cama dele. Não sei se a noite tinha sido maravilhosa naquele colchão, mas enfim, ele fazia sua oração, levantava as mãos para os céus e falava essa palavra: graças, Pai de poder. Eu estava lembrando dessa semana, não sei por quê. E o vô, quando a gente menos esperava, ele sempre tinha uma lição, ele sempre tinha uma paz para transmitir as coisas, sempre falando da coisa certa, do que você tem que fazer, da vida eterna que ele acreditava. Uma pessoa muito tranquila. Se eu tivesse o privilégio de ter convivido muito
mais tempo com eles, tenho certeza que eu seria melhor só pelo fato de conviver com o vô Lipo, que a gente chamava, né? E aí ele era casado com a avó Olinda, maravilhosa também. De novo, né? Eles tinham a casa de chão e aí tinha uma panela de ferro bem no meio. E a avó fazia uns pão dentro daquela panela lá que vocês não têm noção. Não tem noção o gosto da casca do pão. Aí eu pegava também, de vez em quando, uma xícara de arroz lá de casa, no meio da tarde, e levava lá para a avó. Vó, faça aí. Ela cozinhava aquele arroz puro. E era uma delícia. A gente não tinha acesso a outras coisas, mas eu ficava lá de tarde com ela, comendo arroz purinho, ou as cascas do pão dela, que não tem receita. Da união do seu papai com sua mamãe, quantos irmãos e irmãs? Bom, eu sou a primeira, né? E aí meus pais tiveram 9 filhos, 6 homens e 3 mulheres. Eu não tinha completado 2 anos quando já nasceu a minha irmã. E com isso, assim, no momento, assim, você acha que é uma coisa bem difícil, né? Você acha que você perdeu tudo, que você não pôde mamar mais, que você não teve colo, que você não teve nada. Eu nunca tive nada, e eu reclamava muito disso, porque, né? Eu já tive que, com 4 anos, já cuidar de 2 outros irmãos, né? Então, era uma coisa que eu reclamava bastante, né? Reclamava bastante. Mas é isso, estão todos vivos, graças a Deus, todos muito bem, né? E estão aí, 9 filhos. Escola. Estudou em que escola e lembra da primeira professora ou professora? Lembro. Era assim, né? Não tinha pré, não tinha nada. A gente entrava no primeiro ano. Só que daí eu tinha muito medo, todo mundo dizia: "Tu vai ter que ir para a escola, vai ter que ir para a escola". E eu pensava assim: "E que tal se eu for na escola e não aprender a ler?". Eu não tinha garantia, eu achava assim: "Como é que as pessoas vão ler?". Eu tinha uma vergonha de falhar. Aí eu sei que iam me buscar lá na escola e o pai tinha um bolicho. E aí tinha umas prateleiras bem grandes de madeira, eu me escondia nas prateleiras para ninguém me achar para me levar para a escola. Porque eu tinha medo que eu não ia dar conta daquilo, que eu não ia aprender, e daí que vergonha, como é que eu parecia assim, eu me cobrava demais, como é que vai ser? Enfim, aí eu fui para a escola, lá na Robelim Mative, a escola que não existe mais lá, que era lá no Rincão dos Martinellis, né? Aquela escola. Aí, os dias assim de barro, a gente ia de pé descalço, um burral, todo molhado. E muitas vezes, eu não tomava café para ir. Não sei te dizer exatamente se não tinha ou se acordava muito tarde e tal. E aí, eu tinha colegas meus que tinham uma condição melhor financeira do que eu, né? E levavam um lanche na hora do recreio, e levavam um chiclete, aquele chiclete cor-de-rosa, assim, coisa mais boa, mas assim, né? Nem todo mundo podia ter. Daí eu pensei, o que que eu posso fazer para mim conseguir alguma coisa? Comecei a cantar. Aí meus colegas diziam, canta isso, só se tu me der um chiclete. Aí um lanche. E o professor Zeca, não sei como era o nome, ele, obviamente, Esse né? foi o seu primeiro professor, né? Não, ele era o diretor. A minha Diretor? primeira professora foi a Norma Grau. Aí, mas esse professor começou a Era uma observar. escola municipal ou já era estadual? Na época era uma escola estadual. Estadual, hein? Estadual. Robelim Mative Mative. era o nome de um outro professor. Aí esse professor, eu preciso contar isso, não sei se ele está vivo ou o quê. Ele percebeu essa essa dificuldade e tal, e ele foi e disse assim: Rosane, quero que tu venha de manhã cantar ali em casa. Mas eu, na hora, né? Pensei, claro que vou. Mas ele viu que eu estava cantando para ganhar um chiclete, um pedaço de pão, né? Aí ele fazia eu ir todas as manhãs,
eu cantava, terminava de cantar, ele me dava o café, e aí a gente ia para a escola. Ele só fez isso para me dar café. Mas, né, como é que ele ia dizer? E eu cantava, ia lá, e aí eu sei que na metade do ano ele chegou e entrou na minha sala, porque ela era feito de uma maneira diferente de hoje. Ele chegou assim na sala, no quadro, disse assim: vou fazer 2 continhas aqui. Quem souber vai passar do primeiro para o segundo, a metade do ano. Era 24 mais 24. Mas eu fazia 2 meses, tinha entrado na aula, mas corri, fiz ele, venha, passei. Em 2 anos eu passei não, em 1 ano eu passei 2 séries, né? Professor Zeca. Deve estar vivo ainda, mas queria agradecer a ele, né, por isso. Como é que foi a sua adolescência junto com os irmãos e irmãs? Quais as brincadeiras que faziam na casa, junto com o pai e a mãe? Olha só, não sobrava muito tempo para brincar. Ah, quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar na roça dos Bayer por dia. Eles passavam de caminhão e todo mundo subia no caminhão, boia fria. E aí eles tinham muita terra, iam lá, não sei para onde. Então, um turno eu trabalhava por dia para ganhar dinheiro. No outro turno eu ia para a escola. Quando eu voltava da escola, eu tinha que lavar roupa lá no rio, uns 500 metros. Descer para o rio era legal, sabe? E lavar as roupas lá no rio era legal, era, né, tá brincando. Mas ir subir com as roupas todas molhadas, com aquele saco nas costas, né, pra trazer. Aí tu chegava, daí tu tinha que varrer o terreiro. Daí antes, às vezes, de ir para a escola, tu tinha que fazer o pão, tu tinha que cuidar dos irmãos. E aí, quando via, era 9 horas da noite, e você não tinha tempo muito de brincar. Mas uma das coisas que eu lembro, ninguém tinha televisão, ninguém tinha nada, né? Lá pelas tantas, os vizinhos iam visitar. Aí tinha o Valde da Dida, que agora ele também já faleceu, né? E a Dida agora também está um pouco doente. Ele ia lá para casa e nós sentávamos tudo ao redor. Ele contava tantos causos de visagem, sabe? Aquilo era um filme Lobisomem? do lobisomem, da Santa Bárbara, de não sei o quê. Meu Deus, aquilo era um filme de terror, nós ficava tudo assim, ó. Então, essa é uma coisa assim que eu lembro muito da minha infância. E era muito legal aquilo, né? Aí ia embora e contava causa assim de dar risada, né? Essas eram as brincadeiras que eu lembro, que não tinha muito tempo. Vamos iniciando com a primeira imagem. Com quantos anos já estava esse primeiro registro dessa foto? Pois é, eu queria ter tido fotos mais novas, mas a gente não tinha. Essa foto era o casamento da Mary e do Nito. E aí, inclusive, né, me desculpe, mas eu tive que cortar ela. Ali tá o braço da noiva, né, um pedacinho. A única foto que eu tinha uma, acho que 4, 5 anos de binóculo, e eu não sei, foi perdida. Então, essa foto eu tenho, acho que era 13 anos. A primeira foto que eu tenho, né, porque a gente não tinha condições, e não era muito costume, né, era poucas pessoas que tinham fotos, assim, bem de bebês. Essa primeira escola, lá no Rincão Melgarejo, ali do Rincão Martinelli, Robelim Matívia, até que série estudou ali? E depois partiu para A escola só tinha até a quinta série. E aí estava escrito, né? Mactube. Era fazer até a quinta série e deu. Te vira. Era só isso que tinha. E isso começou a me angustiar, e eu pensei, o que que vai ser da minha vida? Eu olhava as coisas ao redor e pensava, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas Deus sempre vai também contentando o coração da gente, quando a gente tem clareza do que quer, né? Deus vai, mesmo que você não tenha condições, ele vai abrindo portas. Aí eu fiquei, eu acho que uns 2 anos sem estudar. Aí a minha tia Teresa, que trabalhava lá na escola de servente, veio embora para Giruá. Digo, tia Teresa, me leva. E dito e feito, eu vim, e aí fiquei um tempo ainda sem estudar, mas como eu já tinha parado de estudar um tempo, para mim correr atrás do prejuízo, eu fui fazer supletivo no Otávio Boss. Mas assim,
sempre me dei bem com a matemática, né? E aí cheguei, parecia que nem tinha perdido tanto tempo e já assimilei bem os conteúdos, e aí todo mundo queria que eu ensinasse matemática, e no final de semana todo mundo ia para minha casa, e aí era melhor, quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. E aí foi, né? Então, supletivo no Otávio Otávio Boss, Boss, em em Giruá. Giruá. Aí eu fiz, porque lá até lá eu tinha feito até o 5º ano, não me lembro se era sério, era ano naquela época, mas enfim, até o 5º ano, e aí no supletivo eu fiz o 6º, 7º e 8º, ponto, era só até isso, não tinha nono, né? Aí terminei o 1º grau. E essa influência da música, desde cedo, né? Ah, de gostar de cantar. Também teve oportunidade de aprender a tocar instrumento musical? E Tive dos oportunidade. festivais também, de participar? Eu tive oportunidade. Eu acho que a influência, assim, ó, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais sempre na igreja cantando e a gente gostava daquilo, né? E cantava na igreja e então veio daí a influência. E eu até fui fazer aula de violão, mas essa é uma história também. Eu comprei o violão, digo, agora eu vou aprender a tocar violão. Mas daí veio o vestibular e eu não tinha dinheiro para pagar o vestibular. E aí eu vendi, eu digo, vamos eliminar o que não é tão importante. Tive que vender o violão, a bicicleta, né? E aí, daí depois não quis mais voltar a aprender. Mas aí participei de vários festivais. E se inscreveu no vestibular? Sim, me inscrevi no vestibular. É que eu tô pulando umas partes antes que eu quero contar, depois eu falo essa história do vestibular. Que maravilha. Eu lembro da prof. Rosane, eu não me lembro em que ano, mas eu andava aqui pelas ruas de Giruá e eu me lembro que teve uma época em que era muito assim, ó, era uma inovação, era as escolas de datilografia. E eu me lembro que eu iniciei a fazer um curso, mas não terminei. E eu me lembro que era ali em frente era na Rua Santo Cristo. Exato. Pois é, essa é uma história fantástica também. Primeiro, que eu não tinha condições de pagar a aula para fazer datilografia. Aí tinha, eu não me lembro como é que é, mas é como se fosse a promoção humana hoje. LBA, eu acho. Não lembro, talvez eu esteja falando errado, mas era como se fosse a promoção humana. Eles davam um curso gratuito para as pessoas. Aí eu fui lá e fiz esse curso. Daí eu estava no ensino médio, no João 23, lá onde que é a promoção humana hoje. Aí a Regiane, eu tinha uma colega, a Regiane Friedrich. Ela disse assim para mim: "Por que que tu não me dá aula de datilografia?" Digo, mas de que jeito? Aonde? Bota uma escola de datilografia. Digo, mas como é que eu vou botar uma escola de datilografia? Daí ela disse assim: vamos fazer o seguinte: eu tenho uma máquina pequenininha, e ela tinha aquelas bem pequenas, eu vou lá, me matriculo e já levo outra pessoa. Daí tu já vai ter 2 pessoas. E aí eu vou tentando no meio da semana levar mais outras pessoas. Digo, mas feito. Eu era empreendedora de tudo. De que jeito que eu ia botar uma escola de datilografia? Dito e feito. Ela levou a máquina e eu só tinha feito o curso lá, mas eu tinha aprendido direitinho, né? Levou a máquina e daí de tarde já foi mais uma outra cliente, né? No outro dia já tinha 4. Isso era na segunda-feira. E daí já tinha quase enchido, assim, dois horários, assim, todos os dias. Digo, isso vai dar certo. Fui lá na Colombo, comprei outra máquina pequenininha daquela, em 10 vezes, não sei lá. E já foi. Não deu um mês, eu estava com 3 máquinas e tudo fechado. Daí, as máquinas eram pequenas. Aí tinha o Sandro Hert, que era meu colega. E daí ele disse assim, daí eu acho que eu era líder e ele vice da escola, da sala, ou vice-versa. E as pessoas viam as minhas necessidades. E o Sandro foi lá, eu aluguei uma peça, né? E tinha uma escola de datilografia. Mas já tinha umas 20 pessoas lá, alunos. Daí o Sandro foi lá para resolver um problema da escola. E ele disse assim para mim, Rosane, preciso de um favor teu. Deus,
fala, né, que tiver ao meu alcance. Tu sabe que eu tenho umas 3 máquinas lá em casa que estão tudo dura, faz anos que tá parada e não tem jeito. Tu podia trazer aqui e deixar para os alunos bater e destrancar essas máquinas? Claro, Sandro, fica à vontade. Umas máquina enorme, novinha, perfeita, em folha. Ele só não queria me constranger, mas viu de como é que uma pessoa com uma escola de datilografia com 3 maquininhas pequenininha, né, mas não queria dizer. Aí ele trouxe aquelas máquinas enormes, bem grandonas. Aí eu tinha 6 máquinas. E os horários eram fechados de manhã, de tarde, de noite. E aí eu comecei a ter uma graninha e comecei a comprar. Em 3 meses eu consegui comprar as máquinas do tamanho daquelas do Sandro. Digo, Sandro, acho que eu já consegui fazer o favor para ti. Tu pode levar a máquina, que elas estão macias. Mas ele fez isso só para me ajudar, né? Bons momentos. Hoje estamos registrando parte da história da professora Rosane Assunção. E os festivais, os bons tempos dos festivais, prof. Rosane, seja aqui em Giruá, também na grande região, seja os festivais das músicas de MPB ou das músicas gaúchas. Participou bastante, né? Muitos. Eu sempre gostei de cantar, né, e eu acho que a influência, assim, foi meu pai e minha mãe na igreja, né, e eu me lembro que a primeira música que eu cantei foi no festival aqui em Giruá, no Ginasião, acho que foi o primeiro Fesserge. E aí eu cantei aquela música Nuvem de Lágrima, da Fafá de Belém. Na época, eu tinha um agudo, assim, minha voz era altíssima, né, então cabia bem naquela música. Obviamente que não ganhei, né, mas não fiz feio, tenho certeza que eu não fiz feio. Foi o primeiro Fesserge. Dali não sei se acontecia todos os anos ou 2. Eu sei que no segundo FESERJ, eu conheci um amigo do meu padrinho Raul de Moura, que mora lá em Santo Ângelo, e eu ia muito lá, e essa pessoa, que era o Nico, não me lembro exatamente o nome dele, estava sempre lá por perto, tocando, tocava muito bem violão, e aí a gente cantou alguma coisa lá e fechou muito assim, né? E a gente disse assim, vamos se inscrever no festival? Vamos. E aí nós cantamos Chora Peito, do Christian e Ralph, segundo FESERJ. Mas era um festival regional. Para você ter uma ideia, o Peão e Andorinha ficaram em terceiro lugar. O Marcos e Mateus ficaram em quarto lugar. Aí eu não me lembro, eu estou falando dessas pessoas que eram referência, que eram, assim, artistas já de nome, né? E o segundo lugar também não me lembro. E vocês acreditam, nós tiramos o primeiro lugar com a música Chora Peito. Mas pensa, uma música que ficou redondinha, assim. O Nico tinha uma segunda voz, assim, muito especial. Então, assim, encaixou direitinho, né? E cantei lá no meu garejo, lá também, né? Porque era a minha terra. E lá também tirei o primeiro lugar com a música Manhã de Setembro da Vanusa. E tem vários outros, assim, eu tinha feito um propósito comigo. O dia que eu tiver 50 troféus, eu vou parar. E literalmente eu parei. Nesses 50 troféus, tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, inclusive quinto, né? Inclusive, tem uma foto ali que a gente foi num rodeio aqui em Giroá. E tava lá e tinha um festival, assim, na hora, né? Festival. Me inscrevi, cantei Mercedita, tirei o primeiro lugar ali também. Mas não é assim também, né? Eu concorri com gente muito boas, assim, pessoal da região, assim. Então, muitas vezes eu não ganhava nada, mas era uma honra você participar, estar junto, porque às vezes o festival era em 2 dias, né? Então, só o fato de você passar para a segunda noite já era uma honra. Então, foram momentos maravilhosos. Um dos momentos mais felizes da minha vida foram os festivais, os amigos, as pessoas que a gente conheceu, né? E então, isso são coisas que Que marcam a vida, né? aquece o coração, aquece a alma. Vamos para a próxima imagem. Olha aí. Que momento que registra? Bom, essa foto ela merece um destaque, né? Foi o dia da minha formatura. Uma menina que trabalhava de boia fria, que o plano era fazer até a quinta série e ficar lá trabalhando na roça, sem condição alguma. E aí eu fui citando algumas coisas que, obviamente, vão me emocionar, né?
Mas assim, Deus foi colocando anjos, anjos, e eu vim vindo. E quando a tia Teresa foi a primeira, então, que me trouxe para cá, e daí depois eu fiz supletivo, mas não tinha condição. E aí a Regiane, quando ela me deu a ideia de colocar uma escola de datilografia e me emprestou a máquina, eu consegui ter um pouquinho de dinheiro e eu pensei, agora eu posso pensar numa faculdade, porque não tinha como antes, né? E aí, então, eu sempre gostei da matemática. E aí eu fui procurar o vestibular de matemática e na URI não tinha matemática pura. Tinha ciências biológicas, que era uma preparação. Tu podia fazer química, tu podia fazer matemática, tu podia fazer biologia, mas primeiro tinha que fazer 3 anos dessa curta. Eu digo, bom, então é isso, eu vou me inscrever. E aí foi a história do violão, né? Eu até tinha dinheiro para pagar o vestibular. Fui lá, tirei o 3º lugar. Passei. É que na faculdade, assim, em particular, é mais fácil também, né? Não era que eu fosse tão inteligente assim. E aí, paguei a primeira mensalidade e a segunda não tinha mais dinheiro. E daí eu pensei, eu não posso desistir no primeiro momento. Daí eu pensei, o que que eu posso vender? O que que eu tenho que eu posso vender? Que não vai me fazer falta. Aí eu tinha um violão que eu tinha começado a aula, cancelei, vendi o violão, tinha uma bicicleta que há pouco tinha comprado, né? Porque queria andar de bicicleta, vendi a bicicleta e aí eu paguei a segunda mensalidade. Aí, como eu estava no primeiro semestre, tinha o baile dos bichos na URI. E o que que era o baile dos bichos? Todos os cursos novos que estavam começando, você podia se vestir de bicho, de qualquer bicho, casal de bicho. E o que fosse mais caracterizado, ganhava o primeiro lugar. Lá no 28, parece que era eu acho que era o 28, o clube. E aí eu convidei um colega meu que eu não lembro o nome dele, se por acaso ele vê isso e vai lembrar. Deu-se assim, vamos fazer uma dupla e vamos fazer isso. A gente está correndo o risco de ganhar. O primeiro lugar era uma mensalidade, era a mensalidade do mês de maio. E daí o segundo era mochilas e tal. Eu digo, não, mas eu quero o primeiro lugar. Dele, mas tu tá louca, Rosane, assim do nada? Assim do nada, vamos. Tá, mas quando é que vamos ensaiar? O que que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. Vem comigo, só, sem palavras. Tá, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer gato e gata. Tá, vamos lá. Tá bom. Como era escuro, ele disse assim, então, eu não vou passar vergonha, né, e tal. Sei lá. Nós no camarim lá, muita gente, muita gente. Tinha uns lá caracterizados de galinha, tinha ovo, tinha tudo. Eles, Rosane, olha ali, estão até botando ovo e nós o que que vamos fazer? Fica quieto, nada, nada, e só não vamos entrar primeiro e vamos lá. Aí, nós atrás, chegou a nossa vez. Todas as luzes apagadas, os jurados lá eram os professores, luz apagada. Nós vestidos de gato e gato, com rabão e tal. Daí, os outros animais entravam de pé lá, galinha e tal. Digo, não, vamos já entrar miando, gatinhando, nós somos gato. E já começamos ali. E fui, e miau. Subi na mesa do jurado, peguei o rabo, passava na cara do jurado, se matavam de dar risada. Pegava o meu colega, subia por cima, arranhava e miava e tal e tal. Olha, choraram de rir. Não deu outra. Ganhamos o primeiro lugar. Mensalidade paga no mês de maio, né? Assim eu ia indo. Aí o junho consegui pagar. Terminou o primeiro semestre, acabou o dinheiro. Não tem, não tinha, não tinha, não tinha. Eu vim, comi um X, que tinha um X maravilhoso lá na URI. Comi um X, final do semestre, encerrei, passei, cheguei em casa, me ajoelhei na minha cama e fui falar com Deus. Digo, então é assim. Então é assim. A gente quer estudar, a gente quer fazer as coisas, mas não tem condição. Mas o senhor deve estar achando bonito isso. Então tá. Até aqui eu vim. Digo, agora eu espero que o senhor dê o jeito. Eu disse isso. Eu espero que o senhor dê jeito. Porque eu fiz tudo o que eu podia. O senhor sabe o quanto eu quero estudar, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Então, eu vim até aqui e agora deu. E cancelei a faculdade. Eu vou terminar isso antes que passe para outro assunto. E eu pensei, eu tinha me inscrito para o crédito educativo no primeiro semestre. Pensa que veio? Não veio. Testar mais um pouco. Eu pensei, digo, Deus vai dar um jeito, né? Ele vai dar um jeito, ele não pode, não é possível. Vai vir no segundo semestre.
Veio no segundo semestre, eu sem estudar. Começou o ano seguinte, nada. No início do ano, nada. Aí era mês de maio, e eu varrendo a calçada, sabe aquele calorzinho assim, varrendo a calçada. Nem tava mais esperando. Pensei, digo, é o que tem, né? Não tem condição de fazer, e não tem, não vai adiantar. Aí quando eu vi, veio alguém do correio, não lembro quem. Me lembro que estava todo de amarelo, de moto, e chegou e me entregou um telegrama, é isso? Telegrama? Eu nunca na vida recebi telegrama. Aliás, foi o único que recebi e pensei, digo, mas isso é uma coisa muito chique, uma coisa muito importante, né? O que que é isso? Peguei e abri. Quando eu abri, estava escrito assim, nunca vou esquecer. Manter, fazer contato com a FURI, que era a URI. Motivo crédito educativo. Quando eu olho assim, parece que eu vi o cara que veio me entregar assim, tipo voando, sabe? Parecia que foi um anjo que veio ali. Olhei para o céu, era como se eu visse Deus olhando para mim, dizendo assim: Te vira, agora é contigo de novo. E aí eu fiquei assim, meio que sem saber fazer. Isso era sexta-feira. Segunda-feira eu fui lá. Eu disse, olha, veio isso, mas assim, ó, eu pedi o ano passado o crédito educativo. Eu não sei se isso está valendo. Ela disse, está valendo sim, Rosane. Ela disse assim, só que tem um problema. O teu curso foi extinguido, não tem mais. Então, tu perdeu tudo aquilo. Digo, como assim? Mas olhem bem, como assim? Ela disse assim, agora não tem mais aquele, agora só tem matemática pura ou o quê? Gente, matemática pura era tudo que eu Que queria. Eu estava mas passando por aquele caminho sem querer. E Deus sabia que eu ia chorar nas calçadas porque eu não gostava de química. E eu era obrigada a passar por aquilo. Então ele parou um pouquinho, me tirou de cena, fica tranquila. E aí criou um curso para mim. Eu sei que foi. E aí eu comecei daquele ano em diante, tinha 80% que era educativo, 20% eu pagava bem tranquilo com a escola da geografia e o ônibus, né? E aí aquela foto foi a minha formatura, ajudada por Deus. que maravilha! Próximo registro na programação do Você Giruá. Um registro na história. Mais um momento maravilhoso. Essa foto eu já era professora e eu tinha uns alunos muito queridos, né? E alguns amigos especiais, assim. E aí fizeram uma surpresa. Essa foto é lá na Gizem. Eu não lembro exatamente quem foi a amiga minha que me ligou lá perto de Rosane, furou pneu, tá não sei o quê, não sei o quê, vem aqui me ajudar, sabe? Me fez eu ir lá na Gizem, era noite, mas era próximo do meu aniversário, e aí tinha uma surpresa, daí eles botaram um monte de velas, coisa assim significativa, hã, amizades, amigos, alunos, né. Na medida que se formou, veio ser professora. Qual o colégio que foi professora aqui? Eu Girau ou na comecei região? aqui em Giroá, eu comecei no Alfredo Saf, 1 ano. E daí já vim para o João 23 e fiquei no João 23. Eu comecei 1 ano, de faculdade e já comecei a dar aula, bem antes de me formar, né. E nem sempre a gente sabia as coisas. E aí eu lembro que eu chegava meia-noite da faculdade e no outro dia tinha que dar aula de física para o 3º ano, sem nunca nem ter visto, nem no ensino médio, nem lá na faculdade, né. E aí o que que eu pensava? Às vezes chorava, pensava: "Pra que chorar? Perder o tempo chorando, agora vai estudar e porque no outro dia tu tinha que dar aula", e assim, sabendo do conteúdo, né. Então foi assim, mas de 1 ano e pouco depois já era tudo naturalmente decorado, né, quase. Maravilha. Mais um registro. Essa foto é lá da casa que eu morava, que tinha datilografia ali em frente o Plínio, mas essa foto é nos fundos de casa. Um dia de aniversário, eu adoro comemorar meu aniversário, né. Que maravilha. Próximo registro. Esse Também, momento mesma maravilhoso, né? coisa na minha casa, os amigos, né. Mas quando tu me pediu as fotos, eu não escolhi significado, sei lá, né, fui colocando fotos assim, uma foto de aniversário também. Com certeza. Mais um registro maravilhoso.
Essa foto, eu era dama de companhia da minha prima, da Janete de Moura. E aí eu sempre gostei da cor rosa, né? E as damas todas tinham que vestir de rosa, então eu estava realizada, né? O casamento dela. Com certeza. Mais um registro aí já na área dos festivais. Isso foi lá no rodeio. E eu cantei a música Mercedita. A gente chegou lá e daí tinha um festival, e se inscrevemos na hora, demos uma ensaiadinha e cantamos a música Mercedita, e daí eu tirei primeiro lugar, inclusive, com essa música. Que maravilha! São os registros do Você, Giroá. Esse é o registro do casamento, né? Casamento da minha amiga. A Mary foi minha colega, né? Nós éramos 6, colega lá no início da escola, né? E eram 3 meninas e 3 meninos. Era o casamento da Mary e eu estava lá. Essa é a primeira foto que eu tenho, assim, de mais antiga, né? Tem algum mano aqui junto? Mano ou irmã? Tem a minha irmã, a de azul é a De Rosélia. azul? Uhum, É a sua irmã. é. Que maravilha! Mais um registro aí no Instituto de Matemática, do que é o que gostava, né? Sim. Matemática. Aí tem uma outra história bem interessante. Eu me formei em matemática e um dos sonhos também que eu tinha era ser atriz. E eu queria ir para o Rio de Janeiro, achava que era fácil, assim, né? Eu queria ser atriz da Rede Globo, né? É? Eu queria. E aí eu me formei. Como nunca na vida eu pude esperar que alguém me desse um presente de formatura, alguma coisa, eu pensei, eu vou me dar um presente e vou para o Rio de Janeiro, na minha formatura. Aí a minha professora Suzana, ela ia para o Rio de Janeiro. E, e aí a gente conversava muito, ela foi nossa paraninfa, amiga da turma e tal. E eu falei disso. Ela disse, vamos, Rosane, mas é tudo que eu quero. Tá, mas era uma semana e pouco no Rio de Janeiro, era muito caro, né? Tire dinheiro da onde? Aí eu tinha aqueles telefones que tinham ações. E eu descobri aquilo bem naquela época, né? E daí fui lá ver quanto eu sei que eu tinha bastante dinheiro de ações. Peguei, vendi aquele telefone de linha, assim, peguei todo o dinheiro, foi para o Rio de Janeiro. Vendei pra esse- Aí fomos ao Instituto de Matemática, pura e aplicada, visitamos um monte de coisa assim, em relação à matemática, mas daí ficamos num hotel bem central, assim, aí a gente ia nos barzinhos, assim, na beira-praia, não pude ser atriz, né? Mas os atores da Rede Globo estavam tudo ali, assim, sentado, como, como gente normal, né? Como fosse qualquer um. Foi um sonho mais que realizei. Que maravilha! Mais um momento especial, um encontro. Esses são encontros professores. Assim, eu sou professora estadual aposentada, né? E sou sócia do CEPERS, que é o maior sindicato que tem na América Latina. Nós somos 80.000 filiados, né? E então, assim, tem muitas atividades para os professores na ativa, para os professores aposentados. Esse era um congresso. Então, assim, como agora eu estou aposentada, eu me permito participar de todas as atividades da categoria, porque assim, a gente está lá na trincheira, está lá lutando, nem sempre a gente consegue, a gente está com muita defasagem no nosso salário, mas assim, eu acho que seria bem pior se não tivesse nenhuma trincheira para os governos, sabe? Se eles pudessem fazer tudo assim como eles querem. Então, pelo menos há um respeito. Não está fácil, mas estamos lá. Então, é um congresso que eu acho que em Bento Gonçalves, eu acho. E é uma das coisas que eu gosto de participar. Somente no João 23, quantos anos de que esteve lecionando ali no João 23? Somente no João 25. 23? Só no João eu lecionei 25 Foi anos. aluna e também professora, Professora. né? Uhum. Que Tinha maravilha. alguns professores que eram professores, depois viraram colegas e amigos hoje, né? Que momentos maravilhosos. Mais um momento especial na vida da Prof. Rosane. Eh, Essa também é mais uma das atividades do nosso sindicato. Aí tinha uma mostra, assim, para os professores aposentados e que eu participei. Aí é em Canela, eu acho.
ou Nova Petrópolis. E foi o ano passado, e daí a gente foi realizar essa amostra, né? Todos os núcleos, tem 42 núcleos do CEPERS, e eu faço parte do núcleo de Santo Ângelo. E a atividade que nós participamos, a gente venceu uma regional aqui com 4 núcleos, e aí a gente foi para lá, para a estadual. E daí isso aí era durante o dia que a gente estava passeando por ali, né? Mas já tinha participado da amostra lá, das atividades do CEPERS. Mais um momento No mesmo, especial. é, Era também na Igreja de Pedra, ali em Canela? isso, a mesma parte igreja. interna? Isso, aí nós estávamos passeando só, né? São os momentos especiais sendo registrados. Próxima imagem. Aí com o papai. Esse é meu pai. Não pensei direito, devia ter. E ele toca gaita também, né? Toca, toca. Eu Seu sou Isaí. muito grata ao meu pai. Nós pensamos muito parecidos em algumas coisas e muito diferentes em outras, né? Mas eu agradeço a Deus por ele ter sido meu pai. Ele é uma pessoa muito íntegra, muito íntegra. Ele, o que é, o que não é, não é. E muitas das vezes a gente discute, né, por muitas coisas, mas o meu pai me passou coisas que eu vou levar para minha vida inteira, né? Que não se aprende em livros, que é a vivência, que é estar junto, né? É uma coisa de sangue, é uma coisa que a gente acredita. Conhecer a Deus também foi através dele, né? Talvez hoje a gente pense algo diferente em algumas coisas, mas acreditar em Deus foi o meu pai que passou isso para mim. Maravilha! Mais um registro. Isso já na sua casa. Isso na minha casa, no final do ano, tava toda a galera, né? Porque pensa vocês, nós somos 9 irmãos. Cada um casou, tem 2, 3 filhos, mais marido e tal. Qualquer almoço de Natal dá 50 pessoas. E aí a gente estava preparando ali, o pessoal estava chegando daqui a pouco. Que maravilha! Mais um registro. Aí já também um momento de descontração, Sim, na praia. a minha filha Vitória, ela gosta muito de mar. E eu acabei gostando também, né? E aí estava lá. Eu acho que eu não coloquei nenhuma foto dos meus filhos, eu não, né? Eu pensei que era só minhas. Pensei que era só minhas para contar minha história. Mas é Bom isso. demais, é isso aí. São os bons momentos da vida. Próxima imagem sendo registrada agora com o papai, a mamãe e também os manos, né? Essa foi o aniversário da minha mãe, que ela fez agora dia 2 de março. Na verdade, ela fez 73 anos, mas no registro está 75, porque ela quis casar com meu pai muito cedo, né? É. E daí não podia casar. Eu acho que ela tinha 16 anos, aí tiveram que aumentar 2 anos para ela casar, né? E então daí ali tá aparecendo 75, agora foi dia 2 de março. Ali meu pai, minha mãe, a Roseli. Começando pelo do boné, atrás seu ali. Tu não quer que eu diga em ordem qual foi o primeiro? Ou não? Pode É em falar, ordem. então. Isso. A Isso. primeira sou eu, né? Depois veio a Roseli, que tá de vestido vermelho ali do lado da mãe. Ah, depois da Roseli veio o Davi, o que tá de boné, mas tem 2 de boné, tem 3 de boné. O Davi que tá atrás da mãe. Vamos Da saber. camisa branca ou do outro? Da camisa branca que Camisa tem branca, que tem um um óculos. óculos. Ali é o Davi, Isso, é o terceiro. o Davi é o terceiro. Depois do Davi veio o Zeca, que tá do lado dele de boné. Depois do Zeca veio o Daniel, que tá do lado do Davi. Ali de camiseta preta, né? É, Detalhes brancos. isso. Depois do Daniel veio o Osiel, que tá lá atrás da Devaine, com os dentão branco lá Isso. descendo. Zé, Osiel. E aí veio o Negão, que é o Oséias, que tá aqui do meu lado, né? Nós chamamos ele de boné marrom ali, né? chamamos ele de Negão. Uma época a gente chamava ele de Colares, É? porque, não sei, parecia que o governador Colares. E aí depois veio a Devaine, que tá atrás da Roséria ali. E aí o último é o David, que é o neném. O neném O neném da mãe. da camisa marrom ali. É.
Odeio. bem da direita ali. Isso Esse é o aí. nenezão, é? Esse é o nenê. Mas que tal? Prof. Rosana, então, a primeira, mas a primeira filha e também o último ali. É. Que bom, é um momento especial. Claro que aí já tem muitos netos, né? Os filhos e tal, né? Toda a família. Ela tem bisnetos já, tem netos. Aí a gente fez uma brincadeira com ela nesse dia. Colocamos ela sentada de costa, e aí as pessoas vinham e diziam, oi, vó. E ela teria que adivinhar, né? Ela adivinhou quase todo mundo. É? Mas que Só os que maravilha! mudavam. Não, não pode mudar a voz, tem que falar normal. Ela sabia quem era. Que bom! Eu sou tão grata a Deus por eles estarem vivos, né? Junto, assim, a gente não sabe até quando. Meu pai já vai fazer 80, mas tá ali, firme, forte, né? Acho que tem muitos anos ainda. Que bom! Assim estamos encerrando mais uma edição do programa Você Giruá, um registro na história. E hoje nós registramos aqui parte da história da professora Rosane Assunção. Parte, né? Porque a história continua. Professora Rosane, muito obrigado. Suas considerações finais. Gente, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Não esperava, não esperava mesmo, né? Mas eu gosto de contar, assim, eu sei que minhas histórias elas podem incentivar outras pessoas. Eu sempre digo que eu tirei leite de pedra, literalmente. Eu não tinha condição alguma de ter feito uma faculdade. Eu sei que foi os cuidados de Deus, mas eu sei que Deus cuida de todo mundo, mas que a gente precisa fazer a nossa parte. Primeiro a gente precisa querer, a gente precisa decidir, a gente tem que se disponibilizar. Mas assim, ó, olhando estatisticamente, ninguém lá do meu lugar, de onde eu estava, fez uma faculdade. Porque não tinha condição. E se tu não fosse assim arranhando as oportunidades, você não ia conseguir. Então, para mim foi uma honra poder contar um pouquinho e se deu certo para mim, dá certo para qualquer um. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até mais um episódio do Você Giruá, um registro na história. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha esta programação. A todos, um grande abraço. A partir de agora, Você Giruá, um registro na história. Apresentação: Gilmar Belmonte.